Tudo bem? Sejam bem-vindos ao programa E Agora José, para quem acredita no poder das redes. Hoje nós vamos receber aqui a doutora Juliana Lima. Ela é advogada sistêmica, integrante da Comissão da Mulher Advogada da OAB Bauru e voluntária no programa OAB por Elas. Gente, nós vamos falar hoje sobre um assunto muito interessante, que é a mulher advogada. A mulher advogada, a atuação do ponto de vista do gênero nas questões de violência doméstica. Será incrível. Então, Tânia Bico, seja bem-vinda. Carmen, Maria Cristina, sejam todos bem-vindos. Vamos lá chamar aqui a doutora Juliana. Vamos lá. Aguardando. Sim. Bom dia! Bom dia, Vanessa. Tudo bem, doutora? Tudo bem? E o frio aí, hein? Como é que tá? Tá forte. Tá em Bauru, né? Sim. Tá bastante frio. Olha aqui, doutora Marília, Raquel Cardoso, sejam todas bem-vindas. E a Carol. Oi? A presidente da sucessão. Olha que da legal. Comissão. Que maravilha. Sejam todas bem-vindas, hein? Nosso assunto hoje dá bastante pano para manga, né? Nós vamos falar aqui sobre a atuação do ponto de vista do gênero nas questões de violência doméstica. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre a mulher advogada, então. Eu posso tirar a doutora, né? Vamos aqui um papo informal. Então, vamos lá. Fala um pouquinho para mim sobre a tua experiência, né? Sobre esse trabalho que vocês já fazem dentro da comissão, né? Dentro desse teu trabalho voluntário também. Traz um pouquinho para o grupo como é que é esse trabalho, de onde surgiu, o que tem assim de específico para que as pessoas conheçam. Legal. Bom, Vanessa, como a maioria das advogadas e advogados sistêmicos, a gente inicia da forma tradicional. Me formei e passei na OAB em 2005, já tem bastante tempo, né? E já tem um bom tempinho. E a atuação, na parte do tempo, foi de trabalho, família também, mas eu tinha uma coisa minha também, que ainda era uma certa resistência com o caso de violência doméstica, ainda tinha um pouco de resistência a isso, por achar pesado, né? Sim. E né? né? A gente começa a ver o direito sistêmico, parece que a gente vai se trabalhando, que eu acho que é o principal. E fica fluindo muito melhor, né? Então, a gente criou a comissão aqui em Bauru. E fizemos o pedido em 2018, final de 2018. Em fevereiro do ano passado, a gente já estava com a comissão de direito sistêmico criada. Que legal. Que eu tive a honra de vice-presidir, agradeço muito. E é interessante que a nossa sucessão de Bauru, ela é presidida por uma mulher. Sim. Doutora Márcia Neglisori, que ela é super forte, uma mulher de presença mesmo, né? Então, a gente teve um pedido muito legal, uma aceitação muito boa. Sim. E o ano passado a gente foi mais nessa parte de olhar para as outras comissões, de olhar para os advogados da nossa cidade, né? De poder levar um pouquinho a ideia do direito sistêmico para dentro da nossa subseção e trabalhar com isso, né? Com essa integração. E foi quando eu conheci eu não era muito atuante, né? Nas comissões, eu era advogada, mas não tão participativa. Então, estou começando ainda nesse movimento OAB. Fui muito recebida. É bem gostoso. E é um movimento muito importante, né, Juliana? É bastante importante esse movimento, porque já vem aí a lei do pertencimento, né? Eu já vou começar a entrar aqui um pouquinho, rapidinho, fazer uma pontuação, que isso é bastante importante. Quando você se coloca numa comissão dentro da OAB,
no momento que você passou, né, no exame da ordem, que você pegou ali aquele momento de muita alegria que a gente vibra, porque eu acho que esse é o maior monstro, né, assustador de todo estudante de direito. Porque é incrível, mesmo que você não queira ser advogado, as pessoas, quando sabem que você está terminando direito, já começam a perguntar, né? Você passou na OAB? Não, mas eu tenho delegado, mas você passou na OAB? Porque se você não passou na OAB, então não serviu de nada o que você fez, né? É verdade. E aí você passa na famosa OAB, você passa, recebe aquele dia, um dia de uma cerimônia que marca a sua alma, e aí você não participa do movimento da OAB. Então, aí nós já vemos, sistemicamente, né, que você está excluindo aquilo que você tanto queria, da sua profissão. Né? De alguma maneira, por algum motivo, você não olha para o sistema, para um novo sistema que agora você faz parte. E isso vai te gerar, né, na tua caminhada como profissional, vai te gerar uma série de situações que inconscientemente você não percebe que é só porque você não olhou para o sistema que você faz parte agora. Olha que incrível, você não olhou. Olhar para ele em 2018, né? Imagina, desde 2005, depois de 13 anos. Né? Olha só. Eu participava de palestras, assim, mas coisas não pontuais, né? Mas não toda semana. Né? Sim. E aqui a gente tem uma OAB bem atuante, assim. Então, à frente de várias frentes sociais, assim, de fornecer material para a sociedade mesmo, informação, conteúdo para os advogados. Sim. Então, eles têm uma classe super unida, assim, né? E eu nunca tinha feito parte, até engraçado isso, né? Mas muitos advogados estão nesse lugar, viu, Juliana? É legal você falar isso, porque esse vídeo, ele fica como uma reflexão para os nossos colegas, né? O quanto que simplesmente participar e contribuir para o sistema, que é a OAB, o quanto isso vai enriquecê-los e vai transformar a vida deles dentro da profissão. Não é? É demais, é demais. Eu tô adorando. Percebe a diferença, é grande. Sim. E até eu vejo a minha profissão hoje de uma outra forma, né? Sim. Uma profissão mais gostosa, mais leve, mais divertida até, né? Isso. Então eu tô encontrando meu lugar dentro da advocacia de uma forma que faz sentido para mim. Olha só, tá vendo? É uma transformação mesmo que a gente passa, né? E é muito interessante isso, porque eu tive um acolhimento muito grande. Sim. Então, uma das comissões que eu fui fazer parte depois foi da mulher advogada. Sim. É uma comissão riquíssima, né? Super acolhedora e que elas têm um movimento assim, muito forte de trazer essas advogadas, de empoderamento feminino, sem ser citado isso, né? Sim. E teve abertura, se não salvo engano, sou eu e mais 2 advogadas que atuam de forma sistêmica, que já têm esse conhecimento. Está dentro dessa comissão, a mulher advogada. Sim, advogada. E nós estamos tendo abertura, né, para poder, do nosso jeito, ir falando e levando um pouquinho para isso. A gente teve uma super abertura, que é muito interessante. Então, várias dessas mulheres participam do nosso grupo da Comissão de Direito Sistêmico. É bem legal, né? E o trabalho que elas têm desenvolvido com o OAB por Elas, que é o nome do programa, que eu comentei com você, né? É isso que eu quero te perguntar, que eu estava até olhando aqui, OAB por Elas. Como é que funciona? Conta um pouquinho mais aqui desse... Deixa antes disso eu agradecer aqui a presença. A doutora Marília, também presidente da Comissão de Direito Sistêmico do Rio de Janeiro, está representando aí o Rio de Janeiro. Trouxe também que já existem 100 comissões de direito sistêmico no Brasil, né? E está colocando também que já temos a cartilha de direito sistêmico elaborada pela Comissão de Direito Sistêmico de Santa Catarina, presidida pela doutora Eunice. Obrigada, viu, Marília, pela contribuição aí com a informação. E veja que isso está tomando forma, está ficando grande, né? E eu estava até comentando, né, em off,
com a própria Marília, eu estava falando para ela assim, o direito, ele vem numa evolução, né? O direito é uma ciência e ele vem evoluindo porque ele acompanha as transformações da sociedade. Então, a questão da violência, por exemplo, a violência doméstica, ela vem também passando por uma transformação, né? Então, nós tínhamos um momento da violência doméstica, onde era tão forte a visão de que em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Isso era muito forte, né? Então, essa questão, a sociedade não queria saber, porque a mulher ela era vista mesmo como um patrimônio, né? A mulher era isso, ela era o patrimônio da família de origem, quando ela levava o sobrenome do pai. E depois de casada, esse pai levava ela numa cerimonial, levava ela para entregar para um outro homem. E aí esse outro homem colocava o sobrenome ali, né? Mudava o nome dela, porque a mudança de nome é algo que é muito forte, né? Ele influencia muito a nossa vida. Mudança de nome muda totalmente a nossa vida. Então, havia essa mudança de nome, por quê? Porque agora ela pertencia a um novo clã. Isso era muito forte no nosso inconsciente coletivo. Então, se esse homem batia nessa mulher, o que quer que pudesse acontecer dentro desse lar, as pessoas não se envolviam, não queriam saber e ainda buscavam saber o que ela tinha saído fora do caminho, o que ela fez para ter que ser punida, porque era assim que a mulher era vista, né? Como um ser inferior. Para merecer, né? E a questão da violência doméstica foi evoluindo com o tempo. Então teve aí movimentos, né? Movimento feminista, vieram aí todo um movimento de pessoas e de conhecimento, né? Redes foram formadas. Nós estamos num momento agora que a violência doméstica também avançou. Agora parou de olhar somente para a vítima, né? Que geralmente era mulher. Passou a olhar para a família, então existe aí uma criança, existe aí talvez um idoso, existe aí o homem, e existe o sistema de todos esses, né? O sistema, a origem de tudo isso. Então, quando você tem essa visão sistêmica, você já percebe que a violência doméstica toma uma outra proporção. Então, da mesma maneira que a violência doméstica, o direito que acompanha essas mudanças. Então, o direito sistêmico é uma evolução do direito, né? Claro. É natural que chegaríamos lá. Muitos advogados, muitos juristas já estavam despertando para isso, né? Já existiam advogados terapeutas antes de se falar em constelação familiar, em direito sistêmico. Só não era possível, não era regulamentado. Então, a gente não podia cuidar do nosso cliente porque o próprio código de ética não permitia isso, como advogado. Mas no momento que vem esse trabalho aí do Dr. Sami trazendo o direito sistêmico, que começa a ser reconhecido, né, pelo Conselho Nacional de Justiça, e nós chegamos aí a 100 comissões, olha que transformação maravilhosa para que a gente agora possa cuidar do cliente, olhar para ele, tratá-lo de uma maneira mais humana. Com certeza. E aí vem a questão da mulher, porque existe mesmo uma diferença de gênero. Existe uma diferença tanto no tratamento, no olhar, como inclusive quem está procurando por esse advogado ou por essa advogada. E aí as comissões específicas, né? Que aí eu queria que você falasse um pouquinho mais da comissão, como que funciona essa comissão da mulher, né, da advogada, que olhar é esse, né, tão específico, qual o diferencial de tudo isso? Olha, vou falar o meu ponto de vista, né? Eu sinto que a mulher ela tem um dom natural, né? Eu acho que toda mulher ela tem aquele dom de acolhimento mesmo, ela é capaz de gestar, né? Então ela tem toda aquela coisa de transformação mesmo, né? De poder realmente ressignificar e fazer um trabalho diferente, né? Não que o homem não possa ser acolhedor, não sem entrar nesse ponto, né? Mas o que eu sinto, assim, é que são mulheres engajadas nessa transformação que o direito vem acontecendo dentro do direito.
né? Tá. Tem um olhar para as necessidades atuais no sentido prático, né? Então, a partir do momento que você entra, você já passa por uma capacitação para ter conhecimento da Lei Maria da Penha, quais são as formas de violência. Tá. Então, são encontros, sim, feitos de uma forma super gostosa. Então, o primeiro encontro que eu participei, a presidente já me recebeu super bem. Foi na sala de entrada, assim, né? Na entrada da OAB. Então, foi super gostoso. Então, é divertido, sabe? É importante, então, né? Não, é bem gostoso. Sim. Então, a gente fez o café da mulher advogada, agora em março, né? E que eu também aplico barra de artes, então a gente pôde aplicar essa terapia também para as mulheres. Sim. Então é bacana que a gente busca a saúde integral do advogado, então a gente está fazendo um trabalho bem bacana nesse sentido, principalmente nessa época de pandemia, né? Teve uma cartilha, né, pelo Conselho Federal da OAB, eu acho que ela foi de 2018 ou foi 2019, não me lembro. 2019, salvo engano. Ela falava desse cuidado, né, que eu acho interessante porque esse é um olhar, né, o que me chama bastante atenção é o seguinte, a gente sempre, os advogados sempre olharam para o cliente, né, para o processo, nem para o cliente, para o processo, era para o processo olhar. Aí houve essa mudança e paramos de olhar para o processo e passamos a olhar para o cliente. Agora já estamos num ponto que a gente olha para o cliente e para todo o sistema dele. Olha só que legal. E a comissão como essa que você é vice-presidente, ela olha também para as outras partes do processo, que é o advogado. Né? Aquele que está de frente representando os direitos e os interesses do seu cliente. Então, olha as necessidades do advogado. Eu vou te contar uma história, né, que eu achei muito interessante. A gente começou, eu conheci uma advogada, né, que eu a conheci porque ela estava do outro lado, né? Nós estávamos num litígio, eu era advogada de uma parte e ela era da outra parte. E a briga era grande, né? Eu entrei, a briga já estava toda formada, já fazia anos. E ela estava desde o início. E quando eu entrei, eu perguntei para ela se ela conhecia, se ela já tinha ouvido falar em constelação familiar, se ela já tinha ouvido falar em olhar sistêmico, né? E ela disse, não, nunca ouvi. Se você me permite te enviar um material? Eu comecei assim. E aí mandei o material, e aí depois você viu o material, gostou, o que você achou e tal, né? Depois disso eu entrei na questão que eu queria conversar, que era sobre o processo. E apresentei o meu trabalho para ela. Eu falei que eu sou uma advogada, eu até brinquei, né? Na época eu falava assim, eu sou uma advogada super esquisita. Porque eu não gosto de brigar. Por que esquisita? Porque o que existia, né, na mente coletiva é que advogado é aquele que briga. Né? Se o advogado não for bom de briga, não é um bom advogado. E aí eu falava, eu sou advogada, mas eu não gosto de brigar, então tem algo errado comigo, eu falava. Eu gosto de fazer acordos, eu acho que tudo que a gente estudou, o conhecimento técnico, nos dá mais embasamento para fazer um excelente acordo. E se a gente puder colocar junto a isso um conhecimento multidisciplinar, para facilitar esse acordo, então nós seremos advogados muito mais excelentes e nós vamos atingir, porque para o meu cliente vencer, a outra parte não precisa perder, ao contrário, se a outra parte perder, o meu cliente vai sair mais pobre dessa história. Então nós precisamos encontrar de verdade o equilíbrio, né? Essa balança torta não identifica mais quem nós somos. E aí, o resultado dessa pessoa. Nós chegamos num acordo, ficamos amigas. Ela já está estudando também sobre direito sistêmico. Legal. Já foi atrás da constelação. Já veio aqui como convidada especial. Já veio no programa. O que eu quero dizer? Que um dia, né, eu a chamei e falei, vamos constelar a advogada.
Vamos observar que tipo de processo você atrai. Qual é o tipo de cliente? Você sabe que tem advogado, Juliana? Às vezes, essa questão também, né? Por ser mulher e por todas as crenças que existem aí por trás, ela é advogada, mas antes de ser advogada, ela é mulher. E por ser mulher, vem o conceito de mulher, que mulher não era tão valorizada como o homem, que tem algumas áreas do direito que é melhor o homem do que a mulher, como, por exemplo, o direito criminal. E aí a violência doméstica vai para esse caminho, porque é crime. Como que a mulher vai lidar com questões tão pesadas, né? Em todos os sentidos. Como que a mulher vai lidar com isso? Então, quando você constela a advogada, você percebe o quanto o sistema dela tem a ver com aquele processo, por isso que ela atrai aquele tipo de cliente. Por que tem cliente que não paga e ela tem problema para receber honorários, que ela começa a perceber do sistema dela. Esse olhar para a mulher advogada, eu achei incrível, né? Iniciar uma comissão com esse olhar, trazendo essas peculiaridades. Porque isso realmente ajuda. Ajuda a profissional se colocar, né, antes como mulher, então existe uma questão de gênero, né? Também como a profissional que se preparou, que tem toda a estrutura e que não precisa ser do jeito que as pessoas achavam. Não precisa ser violento, não precisa ser briga, não precisa ser pesado, não precisa ser tudo isso. Você pode ser feminina, delicada, ter uma voz doce, entende? Mas você tem conhecimento, você tem competência, você tem capacidade e você tem uma visão mais ampla, que utilizando tudo isso você tem instrumentos para resolver uma questão de violência doméstica, porque apesar de ser crime, está no âmbito familiar, né? E resolver mesmo, né, Vanessa? Porque eu tenho pesquisado bastante as comarcas que têm utilizado, né, efetivamente a constelação, por exemplo. Sim. Não sei se você viu, teve uma juíza do Rio Grande do Sul que trouxe 94% de não reincidência. Parobé. A juíza Lisandra Passos, ela trouxe esse resultado, saiu no site oficial do CNJ. 94% dos casos de violência doméstica deixaram de recidir. Isso é lindo. É lindo. E você poder curar todo esse sistema realmente, né? Liberar os que vêm depois, né? Liberar o pessoal que veio antes. Então, vai além. Eu acho muito importante a gente destacar, é uma coisa que vieram me perguntar, né? A gente não disse, não vai deixar de punir, né? A punição, a aplicação da lei. A lei é a nossa ferramenta de trabalho, né? Não tem como a gente deixar de aplicar a lei nesses casos de violência, né? Mas o que a gente busca é justamente ressignificar toda a dor desse sistema, né? Deixar vir à tona as questões que estão atrapalhando das pessoas poderem fluir de uma forma, poderem tomar decisões, né? Poderem fazer diferente. Então, eu acho muito importante isso, né? E vieram me perguntar, mas daí o agressor não vai ser punido? Vai ter a punição. Claro. Mas ele toma uma consciência, né? Dele, né? Com a possibilidade dele fazer diferente. Dele não reincidir, né? Que foi o resultado da doutora Lisandra. Dele não reincidir. Ele vai ser punido, mas ele vai tomar consciência do porquê ele agiu dessa maneira, né? E aí ele vai ter a condição, livre-arbítrio, agora sim, de decidir se ele continua ou se ele muda de vida, né? E muda o sistema dele. Então isso é fantástico. Na verdade. Fantástico. E até a própria mulher poder escolher também novos parceiros que não venham com essa dor no sistema, né? Então, se ela ela não vai precisar mais, né? Se ela tiver, ela não precisa. Ou ela volta com o antigo companheiro, ou ela encontra um pior ainda, né? É assim. Então, a gente precisa resgatar tudo isso realmente, poder fazer e estar ao lado, né? Porque quem faz é a própria pessoa, a escolha é pessoal, e até aceitar se não for o momento dela. Eu acho que é muito importante isso, né? Porque o que a gente tem visto no nosso trabalho aqui no Rio, nesse programa da OAB por Elas, por exemplo, que o principal é o não julgamento.
Porque essas mulheres, elas chegam muito abaladas, né? Elas estão sensíveis, elas estão machucadas. Vulneráveis. Então, é um acolhimento, mas é um acolhimento, aquela escutativa mesmo, de não julgar. E tudo bem, né? Então, acho que o primeiro que a gente busca é o primeiro contato, sim. E é um grupo de assistente social, de psicólogo, de médico, então, e jurídico também. E que a ideia é justamente dar forças para essa mulher, empoderar essa mulher, né? Para que ela consiga sair desse lugar de dúvida. Então, nós temos o abrigo também, tem as medidas protetivas. Uma rede, mas eu acho que uma rede de atendimento, mas eu acho que o principal é o não julgamento, né? É a gente poder ouvir da onde vem toda essa dúvida, né? E se ela voltar com ele, tudo bem ela voltar daqui de novo, se voltar com você. Então a gente busca muito esse cuidado para ela se sentir acolhida e segura mesmo, né? Então é um trabalho muito bacana, assim, são 70 voluntários. Uau! Advogados, no caso, né? Fora demais profissionais. E a importância grande dela poder talvez ela ter um apoio para uma reinserção no mercado de trabalho. A gente sabe que tem uma forte questão nisso, né? Às vezes ela sai do mercado de trabalho, ela tem uma dona de casa, então ela já não tem mais esse contato com a profissão que pode dar o sustento. Sim. Então tem toda não é tão simples, né? Não. Então esse primeiro acolhimento a gente faz, é muito gostoso. E às vezes o que ela quer é só falar, a gente sabe disso. Sim. Né? E sem julgamento. Então, procurar especializar pessoas cada vez mais, capacitar para que esse atendimento, esse primeiro atendimento seja feito da melhor forma possível, para que ela se sinta segura, que ela se sinta apoiada, né? Que ela tenha... E daí eu acredito assim, eu acho que o primeiro passo nosso é esse, né? Nós já estamos pensando num segundo, e daí seria um atendimento sistêmico, propriamente dito, assim, sim, utilizando ferramentas. Mas eu acho que só esse primeiro acolhimento já tem sido fantástico. Porque ela já sente segurança, né? Ela tá quando ela vem perdida, ela não sabe o que fazer. Então, se ela tem segurança, tem alguém que sabe para onde eu posso ir, o que pode acontecer. E essa pessoa olhou para mim, ela me ouve, ela tá interessada na minha história, aí já Bem isso. Processo incrível. Bem isso. E tem a violência, além da violência física, né? Tipo, a psicológica, a moral, elas são muito sutis, né? E são as piores, né? As mais destruidoras. E acaba, né? Então você resgatar essa autoestima da mulher, para ela poder se sentir bonita, para ela poder se sentir, realmente podendo, né, ser reinserida e reinserida de uma forma boa, positiva, que ela possa fazer o bem, sentir-se em paz, né? Eu acho que isso é muito importante. Então é um trabalho bem bacana, que a gente já tem um ano. Nossa, eu estou perdida no tempo depois da pandemia. Não, tá todo mundo. Eu também estou bem perdida. Nossa, eu acho que nem sei, né? E a gente está podendo ter essa abertura sistêmica também. Então, nós temos várias pessoas, várias advogadas que estão indo na nossa comissão, estão procurando ajuda. A presidente da nossa comissão, a doutora Ana Carolina, ela tem ido nas outras comissões, levado esse olhar. Nós estamos com esse projeto da saúde integral dos advogados. Perfeito. Estamos tendo abertura nas comissões. Então, tem a doutora Ana Baroni também, ela está no direito ambiental, a gente está no direito médico, eu também faço parte, no direito animal. É muito interessante, a atuação está bem bacana. E que lindo, né, esse movimento dentro da OAB, porque a OAB era tão fechada antes, e agora a OAB se abriu, né? Esse grupo de advogados estão olhando e é uma nova consciência mesmo que iniciou esse processo. E é um processo de autocura, de cura do próprio direito, da própria profissão e cura da sociedade. Ela se expande além da gente, né? E você sabe que essa questão que você estava falando do não julgamento,
Eu acho muito incrível porque o não julgamento, eu poderia dizer, né, eu diria, que é exatamente a certeza de que por trás de tudo isso existe o amor. E que o Com certeza. amor, ele ficou oculto em algum lugar, né? Em algum lugar Aham, ele está. Ou ele ficou num trauma, ou exato. numa dor da separação, numa questão de antepassados. Em algum lugar o amor está. E quando a gente sabe que existe amor, independentemente da história que se apresente na nossa frente, né? Pode ser uma história de homicídio, mas existe amor em algum lugar aí e a gente buscar encontrar esse amor, aonde ele ficou, é o que a gente fala, né? O amor que adoece é o mesmo que cura. Então, quando você encontra ele onde ele está, tudo flui, brota, né? A Carol Minozzi, não sei se eu pronunciei certo o nome dela, ela te agradeceu, né? Grata, doutora Juliana. Liberar os que vêm depois da violência, né? Deixar vir à tona o amor encoberto pela dor, que é exatamente o que ela falou, né? Eu trouxe aqui a fala dela. E é bem por aí, Legal. né? Ela é a presidente da comissão. Ah, que maravilha. Nós Mara... somos parceiras, nós somos sócias até, mas Ah, por questões pessoais a gente acabou não continuando na sociedade, mas a parceria continuou grande, nós sim. atuamos em várias frentes juntas, e é bem legal o trabalho que a gente tem feito. E é assim mesmo, né? A gente vive, são ciclos, né? São ciclos que se fecham e abrem outros e a gente vai seguindo porque esse é o movimento da vida, né? É o movimento do DNA, do universo, né? E A com muito doutora Marisa, respeito. ela falou aqui usar a técnica do rapport, empatia, confiança entre advogado e cliente, né? E eu vou te trazer mais uma coisa, viu? Nós estamos caminhando para uma advocacia preventiva, extrajudicial. Chegará um Aham. momento em que realmente nós vamos ter condições e as pessoas vão nos procurar, já começaram, mas isso vai tomar uma força maior, né? As pessoas vão nos procurar antes de qualquer problema, né? Para receberem todo o suporte, já para não gerar conflitos, né? Vou até fazer uma Exato, propaganda aqui do GPC, que é o curso lá da doutora Marisa no Rio de Janeiro, que exato. vai ser fantástico, onde ela reúne as técnicas, né? Ela pega a mediação e pega outras técnicas de resolução de conflitos extrajudiciais, que são muito mais leves, né? Que trazem aí um resultado onde a pessoa pode finalizar o processo ou nem dar entrada em processo nenhum, porque já existe Olha, uma visão, né, integral. Não precisa mais de tanto peso, tanta briga. nossa, eu tô surpresa que aumentou muito o número de divórcios, mas a maioria das pessoas que estão me procurando são consensuais. É, elas Que estão delícia! percebendo isso, né? É menos dolorido, menos demorado e menos caro também. É, sim, sim. Tem Mas é a mais. diferença, né? São pessoas acho que já procuraram alguma forma de terapia também, então elas têm todo esse amparo. Sim, E a gente vê um número crescente de homens também buscando se cuidar, que é muito importante, né? Isso que a gente fala do empoderamento masculino é nesse sentido, de que sim, esse homem também cura o sistema dele, que ele não precisa ficar na criança, né? Em atitudes birrentas e possessivas. Eu já estou indo um pouco a fundo do direito sistêmico, mas é importante muito a gente conseguir resgatar também essa força, porque o homem e a mulher eles se completam, né? Eles se complementam, eles sim, são opostos, né? Então é muito importante isso, a gente poder ver dessa forma, né? E que eles podem andar juntos. A gente vê dentro do direito sistêmico mesmo um número crescente de advogados, ou de promotores, ou juízes que estão nessa busca por essa transformação, essa sim. cura interior. Ai, que O bom, próprio né? Luciano, né? Ele começou fazendo uma constelação para ele, né? O que é bem bacana. Sim, Você vê, e um homem que ele era advogado na época, mas que ele teve essa força de se trabalhar, de ir embora. né? O próprio Bert, né? Era um alemão que a gente vê como sisudo, né? E Sim, você vê o caminho que ele tem, né?
Então, são questões bem interessantes da gente olhar, assim, que hoje tem essa transformação. Sim. Eu acredito muito nela, eu acredito que a gente possa ainda vão ter várias etapas a serem feitas, a serem cumpridas. Então, tem vários advogados especializando, estudando, trabalharam muito com a mediação, conciliação, terapias familiares. Então, tem muita coisa, né, que a gente pode usar na PNL, o coach mesmo. Ah, sim. Mim, o coach... Aí são os instrumentos, né? Aí a gente vai. A gente tem um mundo inteiro de instrumentos para auxiliar, né? A comunicação não violenta, né? Que também é incrível, né? A doutora Carol, ela colocou algo aqui também fundamental. Eu achei muito importante que ela disse que sobre a mulher, sobre essa vítima, né, que procura o grupo. Ela tem força para viver o que está vivendo. E é isso mesmo, porque quando a gente julga, né, doutora Carol, na verdade quando a gente julga essa mulher, ou a gente coloca ela numa situação de vítima, onde a gente tem pena dela, tá julgando, ou pior ainda, a gente se coloca no lugar de agressora, ficando com raiva dela por causa das escolhas, né, de repente voltar para aquele que agrediu. Então, quando você julga, você sempre está prejudicando ela e se prejudicando, porque você entra nesse sistema. Quando você consegue trabalhar, né? Quando você consegue não julgar, entender que existe amor e principalmente que ela tem força para viver o que está vivendo, né? Eu tenho um livro que o nome do livro é Quem é o Lobo Mau, né? Quem é o Lobo Mau? Ele é meio lúdico assim, mas é justamente trazer isso, que a vítima ela tem um acordo com o agressor. Então, em alguns momentos a vítima é agressora. Né? Então, eles trocam de polaridade. E é necessário para aquilo que eles estão vivenciando, é necessário para uma cura. Né? Por isso que, mesmo que haja uma separação, um divórcio, Juliana, se não houver a cura, ela vai encontrar alguém igual ou pior, porque ela precisa desse ensinamento para desenvolver e para curar o sistema dela. Ela vai fazer isso. Então, ela precisa, é como se fosse um grande mestre, para perceberem que fazem parte de um mesmo movimento e que se aquilo está muito dolorido e se existe um caminho mais leve, né? Você é uma facilitadora de Axis, você sabe que uma pergunta pode mudar tudo isso. Uma simples pergunta, né? Existe um caminho mais leve? Existe outra possibilidade? Que possibilidade nós podemos percorrer para chegar no mesmo resultado sem tanta dor, sem sofrimento, sem sacrifício? Que preço podemos pagar sem necessariamente nos sacrificar? Né? Entendendo que todo o problema do sistema está com aqueles que vieram antes. E se vieram antes, tem uma hierarquia, são grandes e têm condição de resolver. A gente não precisa resolver por eles. A gente pode escrever uma nova história, dando valor à nossa vida e na verdade, honrando ainda mais tudo que eles viveram para que a gente chegasse onde a gente chegou. Né? E isso vai trazer felicidade. Isso vai trazer felicidade. Então, é o tema. A doutora Dulce, ela disse uma querida. Ela disse assim: sou fisioterapeuta pélvica. Ela tem um trabalho lindo. E no consultório recebemos mulheres que sofreram algum tipo de violência. Muitas acabam tendo como consequência modificações na sexualidade e disfunções sexuais. Totalmente, né? Totalmente. Até porque a principal modificação dessas mulheres é na mente, né? A mente dela muda. A gente tá com uma minissérie à noite e... super legal. Você assistiu? Nossa, tá barato. Então, você viu o que aconteceu com a Maria? Meu Deus. A Maria da minissérie foi agredida. Mas então, a minissérie, né, que é Doutora e o Zé da Penha, é o nome da minissérie, a gente está trazendo isso. Então, muitas vezes essa mulher, ela acaba ficando com raiva do próprio feminino, né, de ser mulher, porque ela começa inconscientemente, né, na cabeça dela, ela pensa assim: eu passei por essa violência porque sou frágil, porque sou vulnerável. O feminino é frágil, o feminino é vulnerável, era melhor que eu fosse homem. Olha só, ela começa inconscientemente a desejar estar no lugar do homem e ela fica agressiva e começa a ter toda uma mudança até na opção sexual, porque ela deseja mudar de lugar.
É bem É por incrível. isso que é importante, né, esse acompanhamento não só, né, de advogados, mas que tenham acompanhamento de psicólogos, né, que possam realmente, e de advogados preparados para saber atendê-la de uma forma Sim, interessante. Precisa constelar, eu sou consteladora também, e não tem necessidade de você realmente constelar. A pergunta você pode transformar, muda tudo. né? Muda tudo, muda tudo. A tomada de consciência já faz esse resgate, né? A hora que ela percebe e que o possibilita ela poder fazer diferente. Então, não necessariamente nós precisamos constelar, né? Eu gosto muito da constelação, eu sou apaixonada pela constelação. Sim, Para mim, foi um divisor de águas na minha vida. Mas nem sempre a gente precisa, sim, não é? Né? Existem outras, você também, né? Você tem aplicado bastante isso. sim. E a gente sabe que um novo olhar, a gente já consegue resgatar essa pessoa. Só num julgamento, a hora que ela pode se abrir sem fazer uma pessoa fazendo caras para ela, né? Que é bem estranho. Fazendo assim, sabe? Então a gente pode ter um olhar, é a postura corporal, estar presente, não ficar pensando em outras coisas, estar ali para ela, fazer com que ela resgate a força dela de vida, porque ela tem muita força. Justamente por ela estar passando por isso, ela tem, e é resgatar essa força dela. Acho muito importante, muito importante. Todos nós temos uma força incrível. E essa força ela sempre se manifesta quando a gente entra no nosso lugar. Quando nós estamos no nosso lugar, nós somos fortes. Tanto é que eu até uso esse conceito para convidar, para trazer meus convidados ao programa, né? Como é que eu faço? Eu convido e aí eu falo, vamos falar do seu lugar de força. Vamos falar sobre o seu trabalho, sobre o que você faz. Por quê? Porque aí você vem empoderada, você vem do seu lugar. E do seu lugar a força é incrível, né? Então é bem, Né? Você é capaz daquilo que você quiser, daquilo que, né, de realizar os seus sonhos, de poder ir além, de transformar, de escolher o seu destino, né? Escolher ter opção realmente, né? E sair do lugar da dor. Então, eu acho que isso de tirar a pessoa desse sentimento de inferioridade, de incapacidade, então é muito importante também, né? sim. Então, é nesse sentido que esse trabalho tem sido muito bacana aqui. E são mulheres assim super engajadas nesse sentido, mesmo não tendo conhecimento sistêmico, né? É o Sim, que a gente fala que eu precisa, estava falando, sim. né? E assim, deixa eu ver aqui, a doutora Dulce, né, disse assim, que a equipe multidisciplinar, incluindo o direito sistêmico, é de extrema importância. É de extrema importância porque nós não conseguimos enxergar o todo, mesmo tendo desenvolvido o que eu chamo de inteligência sistêmica, mesmo assim nós não temos dentro de nós toda a bagagem. E aí, doutora Dulce, isso tem a ver com a proposta desse programa, porque esse programa ele chama E Agora José, para quem acredita no poder das redes. Porque o que quer dizer isso? É entender que todos nós fazemos parte de um mesmo corpo. Então, tudo aquilo que a Juliana sabe, a experiência dela, com todo esse grupo, eu não vivi. Eu não sei como é. Eu não sei como é viver com essas pessoas lá em Bauru, nessas condições, com esse grupo, com a OAB, com tantos anos que ela tem de advocacia, né? E o que ela traz também de bagagem do sistema familiar dela, dos estudos que ela fez de terapias além disso, né? Da mesma maneira, do meu lugar, ela também não sabe o que foi viver a criação da Lei Maria da Penha, de estar brigando lá em Brasília, de ser ameaçada. Eu passei por tudo isso, né? Por sequestro até. Então, todo esse movimento feminista e depois começar a trazer a constelação, começar a trazer a restauração do DNA familiar, que é uma outra técnica, começar a trazer um pouco do conhecimento da física quântica, de Axis. Então, aí vem alguém que é psicóloga, alguém que é assistente social, alguém. E aí nós vamos formando a rede, né? A rede de proteção, a rede de fortalecimento, a rede de empoderamento. As comissões são redes dentro da OAB. Para quem acredita no poder da rede, não existe concorrência.
Existem Não. integrantes de mesmo corpo que, quando se unem, tornam o corpo mais forte. Porque já são Tá. partes do corpo, só não enxergam, porque é invisível a ligação. Mas quando a gente tem consciência que, mesmo que não vejamos, ela existe, um empodera o outro e aí se conecta. E aí é a grande força do que somos. Então, realmente, a equipe multidisciplinar, ela vem, a criação dela, desde aquela proposta de quando os artigos da lei foi criado, o pensamento era esse, era o poder das redes, de cada um dentro da tua bagagem, sabe, fazer um círculo de mulheres, por exemplo, e falar, ó, aqui tá a minha bagagem, eu trago isso. A Juliana, aqui eu trago isso, né? A Tânia, aqui eu trago isso, Maiara, e cada um vai colocando, né, Marília, cada um vai colocando a sua bagagem. Imagina o poder que tem disso, né? É exatamente a expansão, a potencialização do amor, porque no fundo tudo é por causa do amor, não é? Olha a Tânia, que legal, a Tânia colocou isso, o amor é terapia. No mundo não há nenhum outro tratamento senão o amor. É sempre o amor que cura, porque o amor faz você inteiro. Trecho de Bert Hellinger, incrível. Peguei a frase da Tânia no final da minha fala, complementou assim perfeito, né? Legal. Aí, com certeza, né? Eu acho que é justamente isso. E a hora que a gente consegue atuar profissionalmente com amor, é muito diferente. Você poder, né? Mesmo sendo uma área... Eu falo, advogado é o mal necessário, né? Tem os brincadeiras Não, nesse não. sentido. Poder levar muito a sua profissão, né? Você poder atuar de uma forma diferente, poder acolher, não importa a questão que surja para você. Qual é a área do direito? Porque o direito sistêmico, mas ele não é um ramo de direito, é uma forma de atuação, né? Então, ele pode ser lidado em qualquer área. E eu acho interessante, atualmente eu estou num escritório, parceria com um escritório tradicional. Aí eu fui olhar o estilo dele e tal, e ele é super sistêmico, sem ter essa visão de sistêmico, né? A gente sabe que não precisa. Então é interessante esse movimento que tem sido feito, são pessoas assim, abertas, a gente está tendo uma abertura muito grande, eu tenho percebido muito isso. Né? Tem um trabalho muito legal que é feito aqui também, que é o AB Vai à Escola. Ah, legal! A presidente até ela faz parte, ela é membro efetiva da nossa comissão, né, Direito Sistêmico, e nós vamos às escolas palestrar sobre violência doméstica, inclusive. Que legal, muito bom. Então, para essas adolescentes, né, Muito mais importante. tem ciência, tem uma forma preventiva até, né? Muito fundamental. Então, Eu vou até te falar, você falou isso, eu achei interessante. Ontem, eu tô meio perdida, acho que foi ontem, não sei nem que dia é hoje, hoje é terça, sei lá. Ontem eu dei uma entrevista para o UOL falando a respeito da violência sexual contra crianças e adolescentes, principalmente adolescentes, porque tem umas meninas adolescentes que elas estão fazendo denúncias da violência sexual que sofreram através do Twitter. Eu nem tenho conta no Twitter. E faz parte, né, assim, da minha realidade. E aí a entrevista era perguntando, né, tá correto isso? Quais são as implicações? São adolescentes e coloco a foto ainda e tal. E aí eu trouxe isso, porque por que elas estão fazendo isso? Né? Primeiro, existe por trás aí um sentimento de vingança, né? Porque quando o sentimento é de buscar o direito, geralmente você vai buscar quem você já sabe, né? Polícia, conselho tutelar, mesmo adolescente, ela já tem uma noção mais ou menos. Né? Os pais, às vezes ela tem medo de falar para os pais. E aí ela vai procurar através das amigas. E é um período de pandemia, ela vai pelas redes sociais. Então, veja como é importante o conhecimento, né, específico, onde, como agir, quais são as implicações da própria vítima se fizer a denúncia errada, porque ela pode ser punida se ela fizer a denúncia no canal errado. Ela pode ser punida, porque como não houve uma investigação, não houve um inquérito, não houve nada que comprove o fato, pode aí caber até uma indenização por danos morais
porque ela está expondo a imagem de alguém que não é comprovadamente um réu, né? Então, veja como é importante a consciência até para a própria vítima saber o caminho de buscar esse auxílio. E você sabe que esse grupo que está aqui conosco, eles estão colaborando de uma maneira incrível, não estou conseguindo acompanhar tudo que estão dizendo. Que legal. Mas a Marília, lá do Rio de Janeiro, ela trouxe algo que eu gostaria de recitar. Ela trouxe uma palavra da Bíblia, que eu acho que cabe muito ao que a gente está falando, viu? Que foi 1 Coríntios. E que é assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ela colocou especificamente o 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Então, é o amor que nos une, é o amor que nos faz crescer, é o amor que empodera as redes, é o amor que faz a OAB crescer, os advogados se unirem, porque antes advogado, né? Advogado não podia ver outro advogado, porque era concorrente. Né? E as brigas eram grandes. Realmente a nossa balança era torta. E agora não, ao contrário, a gente quer ficar junto, né? Ainda bem. A gente quer ficar junto, a gente troca figurinhas, a gente se ajuda, né? E a gente se vê agora como um grupo mesmo, um todo. Somos um, né? A gente encontra o que eu falo que é a matemática de Deus, né? Na matemática de Deus, você vai somando, soma, sempre vai dar um, né? Elohim é um, né? É um grupo, são vários em um. Então, é tão incrível, né? O casal, né? Homem e mulher casam e formam uma só carne. Então, nós agora, advogados, que estamos vendo através dessa ótica do amor, é um momento muito propício esse, nós estamos nos tornando um também. Isso é muito bom, Juliana. Eu tô falando isso, eu vou te deixar ainda com mais 5 minutos falando, mas eu já vou agradecendo, tá? A comissão, a todas as comissões de direito sistêmico, mas assim, em especial hoje, a de Bauru, né, que está aqui muito bem representada, né, a todas essas ações que vocês estão fazendo, que eu tenho certeza que vocês estão fazendo muita diferença para a sociedade, para as advogadas e para todo o grupo da OAB, né? E assim, muito obrigada por ter vindo. Eu falei para você que ia passar rápido, né? Falei, eu não falei? Falei, não dá. Enfim. Não dá. Eu vou te deixar agora para você fazer suas considerações finais, mas você tem 5 minutos, então tem tempo ainda para falar bastante, responder as pessoas, pode ficar aí. Eu gostaria de agradecer muito a você. Como eu disse, hoje é a minha primeira live, estou estreando. Que legal, né? Olha que legal, que honra. Tão enorme que esteja com você, que é uma colega de curso, né, na pós-graduação. Foi muito importante para mim conhecê-la e conhecer todo esse pessoal. A Marília, a gente se tornou super amigas, até dividimos quarto já. Né? Ah, é? A gente teve até uma noite engraçada, né? Fiz um programa no banheiro, foi bem engraçado. Que a gente criou uma intimidade, criou laço. É o que a gente está conversando, né? Hoje existe uma rede, né? E essa união é muito importante. Então, eu agradeço a oportunidade de poder falar um pouquinho da cidade que eu amo, né? Da comissão que eu faço parte, que eu tenho a honra de fazer parte. É muito bonita. As pessoas que nos cercam. A OAB de Bauru, que abriu as portas para a gente de uma forma muito legal. Foi muito rápido. O dia que a gente entrou com o requerimento para a portaria de abertura. E deu pra gente, assim, a gente conseguiu fazer aula de yoga. Então tem bastante coisa acontecendo. Né? Eu vou visitar vocês, viu? Assim que eu puder. Vai ser um prazer. Eu vou fazer uma visita. A minha mãe tá morando lá em Jaú, né? É pertinho. É pertinho. Então, e inclusive tem um pessoal que colocou agora, né, os lugares que estão. Tem Bauru, tem Birigui, Araçatuba, Jaú. Tô assistindo aí. Ai, que delícia.
E aqui o Alan colocou uma hashtag aqui para você, doutora Juliana, primeira de muitas. Lives. A minha ideia de vida atual é poder expandir esse movimento que eu acredito que é o movimento do amor, né? E que daí para mim tudo faz sentido. Sim. Então, venci minha timidez hoje. Que bom. Eu não estou acostumada mesmo. Eu sou mais recolhida. Mas você saiu super bem, viu? Foi ótimo. Muito obrigada. Se eu não tivesse dito, tinha passado, assim, desapercebido. Eu faço de coração, sabe, Vanessa? Para mim é meu propósito de vida mesmo, poder Que bom. gostar das pessoas, poder expandir esse movimento, poder estar a serviço mesmo de algo maior, que a gente possa, né, trazer esse amor para mais gente, que a gente possa fazer movimentos nesse sentido. Então, assim, para mim faz muito sentido isso. Poder estar junto de pessoas que pensam assim, eu poder levar o conhecimento para quem ainda não conhece, né, que pode ser diferente, que a advocacia pode ser bacana, que a gente pode trabalhar interligado com outras profissões, com fisioterapia, com medicina, com psicologia, né, que o advogado, ele tem esse conhecimento terapêutico, ele acrescenta também. Totalmente, né? Totalmente. E esse cuidado que a gente tem que ter constante conosco, para a gente poder realmente estar a serviço. Então, se cuidar mesmo, né? Então, para não se emaranhar também. Então, eu agradeço muito. É importante. Foi uma honra muito grande. Agradeço as parcerias que a gente está formando. Da quinta-feira eu vou estar conversando é uma faculdade de Bauru, que chama-se Inspirar. A doutora Dulce até que me convidou a gente falar um pouquinho da violência doméstica. Então, quem quiser acompanhar vai ser bem legal. Vai ser um bate-papo mais jurídico, mas levar esse amor para o jurídico também, porque é possível. Sim. Então, acho que é esse movimento de expansão que a gente está buscando. Então, agradeço as membros da comissão que estão assistindo, as pessoas que estão assistindo, que estão querendo conhecer, saber mais a respeito. Sim. Aos meus pais, ao meu esposo, que me apoiam pra caramba. É todo um contexto, né? Então, eu agradeço a Deus por eu poder ter essa abertura que eu amo e poder fazer diferença. Então, eu acho que principalmente vocês, nesse momento, por ter me acolhido também e poder estar aqui, conversar, poder expandir. Eu tenho irmãs também muito fortes, que são mulheres batalhadoras. A presidente da minha comissão, da minha sucessão também, que é uma mulher, né, uma pioneira. Então, nós temos vários exemplos hoje de mulheres. Essas mulheres que estão à frente desse projeto, a AB por Elas. Uma até se apaixonou por você já, doutora Gabriela. É? Eu passei seu contato, que ela falou, gente, que mulher incrível. Então, é para a gente poder divulgar, né? Então, eu faço convite para as pessoas assistirem também a sua minissérie, que é muito legal, Eu acompanho o seu programa. Apesar de eu ter batido na Maria, né? Muito legal. Então, 7 horas, né? Pelo canal. 7 horas. Assistam, vale a pena. Todo dia às 10 horas que está tendo palestra também, né? Todos os dias às 10 horas, aqui às 10 da manhã, no sábado às 14. Nossa, eu assisti uma semana passada que foi muito interessante, que falava que a emoção é energia em ação. Sim, querida. Nossa, aquilo para mim foi transformador, assim, a ligação da respiração, do sentimento, que eu acho que você frente. Olha que legal. Muita informação, muito aprendizado. Então, aproveitar esse momento que a gente está de mudanças, para a gente crescer, se abrir para o mundo. Isso. Dar as mãos mesmo, né? É isso mesmo. Fazer coisa diferente. E ainda bem que a gente tem a tecnologia que nos permite fazer isso, né? Estarmos juntos, apesar de fisicamente distantes, né? Tem uma pessoa aqui, que é a Greta, que eu achei muito incrível o nome, inclusive, que ela colocou, que é Novos Olhares. Amei isso, Greta. Eu não sei exatamente o que se é uma empresa e tudo, mas Novos Olhares me chamou bastante atenção. A Greta falou que você é amor. Ela falou, Ju, você é amor. Então, bacana.
A Greta é minha querida, ela fez o curso de formação de constelação comigo pelo Instituto Imensa Vida, que eu amo. Legal, legal. E nós fizemos uma parceria, em julho vai fazer um ano, nós fizemos um encontro de práticas sistêmicas aqui em Bauru, acho que foram só 70 pessoas, foi um dia inteiro, foi gratuito, foi muito bacana.